Recentemente, eu conversava com uma professora de berçário que me fez o seguinte relato. Ela me disse que estava percebendo uma grande diferença no brincar das crianças, que ela percebia que aquelas crianças estavam muito mais felizes, brincando de forma muito mais livre, e com essas palavras ela me relatou que as crianças tinham uma outra interação entre elas, com muito mais alegria. E ela estava fazendo esse comparativo porque ela vinha de uma outra escola, uma escola que não costumava usar ou materiais não estruturados ou elementos da natureza no dia a dia para diversas propostas das crianças. E aí a gente começou a conversar enquanto as crianças estavam ali brincando, um grupo de quase 10 bebês, na faixa de 1 ano, e eles estavam brincando com areia em uma estrutura de cor embaixo, colorida embaixo, com cores e com areia. E aí, enquanto a gente conversava, justamente alguns deles estavam fazendo transferência desse material em potinhos e outros com os dedos estavam fazendo desenhos naquela areia, naquela estrutura que estava ali. E aí ela, enquanto nós conversávamos, ela me disse: "Olha só, tá aqui, a criança tá desenhando. Ela desenha e apaga e faz de novo e ainda por cima usa uma outra estrutura." Eu perguntei para ela, tipo, como é que vocês faziam, né? Era só usando papel e tal? E ela disse: "Olha, eu cheguei a criar uma coisa com papel contact para as crianças riscarem com a canetinha ou com outro material e poderem ver aquilo sendo apagado." E aí ela estava dizendo que, e na maioria das vezes, dentro das salas de aula, o horário de estar no pátio, de estar na rua, era sempre muito cronometrado, muito curto. E aí a gente foi conversando e fomos observando isso, né? E eu questionando o que é que ela estava sentindo de diferente. E ela me disse isso, que em primeiro lugar percebia as crianças brincando de forma muito mais livre, mais autônoma, mais felizes, com uma interação muito mais fluida, muito mais leve entre os seus amigos, entre os seus colegas, entre os amiguinhos do berçário. E aí outra coisa também que ela me relatou, né, que percebia essa diferença, as crianças trabalhando com uma diversidade muito maior de materiais. Uma diversidade muito maior nesse brincar e nessas possibilidades que as crianças estavam vendo ali, porque elas podiam construir, destruir, fazer, interagir. Ela percebia isso muito mais. E além disso, a gente comecei a conversar e questionei ela: "O que é que tu consegue observar enquanto eles estão brincando? Tu consegue manter a tua observação, do que é preciso em termos de requisitos, de desenvolvimento e aprendizagem, do que é preciso tu colocar dentro do teu relatório, dos movimentos que essa criança está fazendo, das evoluções, tu consegue observar também nesse brincar com elementos da natureza, nesse brincar diferente?" E ela me disse: "Sim, com certeza." Com certeza, ela não teve dúvida de me trazer esse relato, que ela consegue fazer como professora de turmas de berçário, as mesmas observações, consegue ver que as crianças seguem fazendo essas propostas, essas atividades, de minúcias, de riscar, de desenhar, mas com essa diversidade, com essa qualidade, e principalmente que ela me falou, que eu achei muito interessante, que ela percebe que as crianças ficam muito mais felizes, porque elas estão na rua, elas estão com esses elementos todos que são diferentes. A areia, por exemplo, a criança pega na mão e cai, ela não fica, porque a areia, no caso que a gente estava usando, era seca. E isso tudo traz muitos elementos de surpresa para a criança, do que ela brincar só com aqueles mesmos brinquedos, não que não sejam interessantes, sempre o são, mas a criança tendo essa diversidade toda, ela também tem diversidade no seu brincar, ela também tem diversidade no aprender, nas texturas. E aí foi isso que ela me relatou, foi isso que a gente começou a conversar, e foi muito bom ver esse relato dela, porque é uma professora recém-chegada, uma professora que estava vindo já de mais de 5 anos dentro de uma escola com essa visão mais tradicional, onde as crianças, ao contrário, não podem se sujar, não podem ir com a roupa suja para casa. Então, a gente estava ali, as crianças estavam se sujando de areia, areia no tênis, areia na meia, e ela disse: "Meu Deus, jura, Não é possível." E eu fui ouvindo ela e lembrando que essa realidade ainda existe, essa realidade, ela é presente em muitas escolas, para muitas professoras, que a criança tem que chegar em casa tão limpa quanto ela saiu de casa. E são algumas reflexões que se faz, que
na educação infantil ou para a criança, principalmente na escola ou quando a criança vai brincar, não é a brincadeira que está errada, né? É a roupa que está inadequada. Esse olhar dessa professora sobre esse brincar diferente, esse brincar de diferentes possibilidades, com diferentes possibilidades, foi muito rico mesmo. E a gente pôde, enquanto a gente conversava e ia fazendo esse diálogo, as crianças estavam ali junto com a gente, fazendo todas essas descobertas, desenhando e brincando com areia. Então, é possível oferecer isso para os bebês, é possível oferecer isso para os berçários e aos poucos, né, a gente sabe que tem essa dificuldade com as famílias, aos poucos e conversando com as famílias, para que elas possam perceber, para que vocês tragam fundamentos e bases, estejam embasadas para ir conversando, dialogando e trazendo uma boa justificativa do porquê que a família pode sim confiar de que aquela roupa suja traz muito aprendizado. Aquela roupa suja daquela criança tem significado. É uma roupa que representa um dia intenso. E era o que a gente estava conversando enquanto a gente estava ali naquela roda com vários bebês brincando com areia, com um material diferente. A gente foi observando esses diferentes elementos, essas diferentes situações, e cada uma dessas situações pode dar ou um vídeo, ou uma live, ou novos conteúdos, ou perguntas que talvez vocês possam estar se fazendo para a gente seguir dialogando. Então, essas conversas são sempre muito ricas. Eu gosto muito de trocar quando eu estou com as profs, poder entender o que é que elas estão percebendo, quando elas fazem essas comparações, quando elas vêm de outras escolas, de outros universos, de outros mundos, e o quanto elas conseguem observar em nível de desenvolvimento do que está acontecendo com aquela criança. Porque não é só ficar brincando com plantinha, não é só oferecer os elementos da natureza e deu. É acompanhar esse brincar dessa criança, né? Então esse foi um diálogo muito rico que eu resolvi trazer para vocês.